Então vamos lá, vamos fazer a análise do hino número 2, Inário 5. Este hino foi composto e escrito também por Samuel Sebastian Wesley. Ele nasceu em 1810 e viveu 66 anos. Neto e filho também de musicistas e hinologistas. Eles escreviam partituras para os cânticos nas congregações. O avô foi muito famoso, o Sr. Charles Wesley, e um hinologista que escreveu muitos hinos maravilhosos também. Coloquei um agora ultimamente no grupo para que todas ouvissem, e toquei com um som de órgão de tubos. O Samuel Sebastian, autor do hino número 2, ele era dotado de grande talento musical, tocava órgão, trabalhou também em diversas igrejas, em Londres e também em outras cidades da Inglaterra. Casou-se também, teve 6 filhos, foi professor, graduou-se em música, recebendo também o grau de bacharel em música e também depois de doutor da Universidade de Oxford. Ensinou também na Academia Real, que eu me lembro, e escreveu aproximadamente uns 38 hinos e muitos arranjos e composições. Seus hinos são conhecidos e estão sempre presentes em muitos inários evangélicos, inclusive no da congregação. O primeiro, ele estava com o título de O Rosa de Sarão, mas para o Inário 5 houve uma mudança e o título mudou para De Deus, Tu És Eleita. É um hino muito entoado nas congregações, nos ensaios, nos cultos, e é sempre sinônimo de espiritualidade até os nossos dias. Se você observar a letra do nosso hino, ele tem muita coisa parecida, né, com a letra original. Na letra original ele falava de uma igreja dourada, de uma igreja de ouro que subiria para Cristo, né, perfeita. E no da congregação também tem esta mesma intenção, que fala aqui: de Deus tu és eleita. Quem que é o tu? Tu és é a igreja eleita de Jesus Cristo, né? O divino mestre, que a glória nos conduzirá, e também a glória que nos espera já preparada está. O fim de resgatar-nos em relação ao sangue que Cristo derramou na cruz. Então esse sangue ele verteu para um dia nós entrarmos nessa glória maravilhosa, que é a igreja, que é a glória de Deus, que é tudo que ele promete para nós. Então, lá atrás, esse hino tinha um nome famoso aí de Aurélia, que significava dourada, né? E foi publicado em muitos inários na época, em 1864, e de lá para cá sempre esteve presente em todas as denominações, e realmente é um hino que muitos, quando tocam e cantam, o Senhor visita muito. De uma outra parte, a partitura aqui, para a gente dar uma analisada, vamos começar analisando então. Esse hino tem uma tonalidade, deixa eu pegar minha canetinha, tem uma tonalidade de Mi bemol maior. Vocês podem ver aqui, nós temos 3 bemóis na armadura. Então nós temos uma tonalidade de Mi bemol maior, um compasso também quaternário. Nós temos um ritmo inicial também aqui, iniciando no quarto tempo, com a nota Sol, que é um anacrúsico. E temos uma velocidade aqui, que na congregação nós temos sempre a indicação da velocidade metronômica, de uma velocidade mínima, a média e a máxima. Então a gente divide, somamos os dois cômputos aqui, teremos um resultado, dividimos ao meio, nós vamos ter uma média. Geralmente esse hino nós tocamos na média, que é um hino bastante, fala muito, é muito expressivo. Eu gosto, pelo menos por mim mesma, tocar ele na média. De um outro lado, analisando as figurações desse hino, nós podemos perceber que, olha só, nós temos semínimas, depois nós temos mínimas, semínimas, respiramos, entramos no quarto tempo e vamos tudo semínimas, e temos aqui 3 tempos no final. Olha o próximo sistema, propriamente a mesma coisa, ó. Você pode ver que nós temos sempre a mesma figuração, ó.
respirou no mesmo lugar, significa que aqui nós temos uma terminação feminina, por isso que nós estamos fechando aqui, né? Diminuindo um pouquinho em relação também à prosódia musical, a prosódia da letra, da poesia que está aqui, a acentuação da palavra, porque nós não falamos eleitar, nós falamos eleita. E quando a gente canta, como a gente toca, a gente canta, e como a gente canta, a gente toca. Então, o nosso instrumento, ou seja o órgão, ou seja o violino, ou seja qualquer um, você tem que ter essa noção, esse princípio, não terminar as semifrases de uma forma, eu ia falar uma palavra que eu não gostaria, mas mais forte, não dando a intenção correta do caráter que aqui está. Se aqui você não vai acentuar, você dá uma diminuída que vai ficar mais bonito. Bom, enfim, continuando, olha só, nós paramos por aqui. Seguindo, olha, nós temos a mesma figuração, temos 3 tempos. Aí continua, olha só. Provavelmente nós temos uma figuração muito parecida, a não ser aqui, ó, que dá uma pequena variação com uma colcheia. Segue novamente, ó, você pode ter tudo igual, é o mesmo desenho. A não ser as cadências e os acordes que vão aparecendo aqui, é que vai dar a diferença dessa melodia, desta composição até o final. Mas no seu resultado, nós temos aqui uma prosódia musical de 7,6, olha só. E ela se repete 4 vezes. Olha isto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho também 7 sílabas aqui embaixo. Dá uma olhada, olha isto. Fechei, 7. Aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho esse desenho 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 sistemas. Isso aqui me remete a uma quadra musical. Então, nós temos uma quadra musical aqui. Deixa eu ver agora aqui. Nós temos também uma outra situação que eu vi lá, que nossas irmãs também, aproveitar que a partitura está um pouquinho enxuta, não vou precisar apagar nada, fala sobre as notas que eu preciso repetir. Geralmente, olha só, eu tenho a notinha sol aqui e eu tenho a nota sol aqui novamente. Geralmente as irmãs acabam emendando isto. Ou toca somente o sol, o outro aqui fica emendado. Essa outra nota aqui emenda, depois toca o lá, toca o sol. Essa aqui emenda, só toca o mi, sabe? Então, nós temos que prestar atenção na figuração das notas e realmente tocar aquilo que a gente está vendo. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que eu tenho que repetir esse mi, tem que repetir esse, tem que repetir esse sol, repetir, ó. Então, na parte prática que eu toquei, no órgão, vocês vão ver que eu explico novamente e faço. Olha só, novamente o sol, o fá, aqui eu repito novamente, ó, eu repito, e assim eu vou. Mesma coisa também, ó, as outras vozes eu tenho tenor, que é idêntico, eu não vou segurar isso daqui, eu vou tocar, né? Então, vou marcar novamente, ó, vou tocar esse si, eu vou tocar esse mi, eu vou tocar esse daqui também, ó, no pezinho, eu vou marcar, porque eu iniciei com o tempo 4 e vou para o primeiro tempo, na cabeça do compasso tá aqui. Então, eu não posso passar isso aqui reto, tenho que acentuar isso daqui. Aí, chegando aqui no finalzinho, ó, na semifrase, eu dou uma baixadinha, como eu exemplifiquei com o som tocando. Então, observem sempre as notas idênticas para que a gente possa ter a repetição. Essa também é idêntica, ó, precisa tocar, né? Cuidado para não sumir demais aqui no final de cada semifrase, porque a intenção não é essa, pegar o pedal de expressão e abaixar de uma vez e não ter mais som. Aí sumiu. Não é isso que é para fazer. Faça com elegância, abaixa certinho, sem ter prejuízos sonoros, porque se você sumir com o som, já ficou feio. É melhor não fazer a dinâmica. Então, vamos treinar bastante o pezinho, essa coordenação, né, essa percepção, para que a gente tenha uma performance melhor. Então, olha só. Vamos analisar agora as semifrases. Vou apagar. Essa aqui é minha lousa. Vamos lá, vamos apagar. Vou pegar uma outra cor aqui.
verdinho. Então, vamos lá. Eu tenho uma semifrase aqui, eu tenho uma outra aqui. Aí, eu tenho outra aqui e eu tenho uma outra aqui. Outra aqui, a outra aqui. E a outra aqui. O que que acontece? Quando eu tenho duas semifrases, eu tenho uma frase. Olha lá, uma frase, outra frase. Mais uma frase, outra frase. Entendido? Então, eu tenho quantos? Tenho aqui 4 versos, sendo esse hino uma quadra, tá? E ele tem 7, 6. 7, 6. 7, 6. Como eu contei agora há pouco no começo. E olha só, a cada 2 frases, eu tenho um período. Vamos ver se eu consigo escrever. Período. Aí eu tenho outro aqui. Pela figuração de toda essa partitura, esses períodos são muito similares. Então, eles são similares. Então, eu tenho aqui 2 períodos bastante parecidos, tá? Uma seção, gerou uma seção aqui, uma seção muito similar. E agora nós vamos continuar marcando as terminações agora, as terminações de frase e semifrase. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma terminação feminina, aqui eu tenho outra feminina também, olha só. Todas elas idênticas, ó, feminina e feminina. Eu tenho coloridos diferentes na partitura, dá uma olhada. Comecei com uma dinâmica meio piano, dei uma diminuída, aqui é feminina, e eu cresci e vim parar numa outra terminação, que eu já vou colocar aqui para você. E nesta outra terminação também, ó, meio piano, continuei, dei uma baixadinha, depois continuei meio piano e concluí aqui novamente. O que acontece aqui? Olha, já mudei para meio forte. Eu estou subindo, crescendo e eu vou ter um forte aqui agora. É mais do que o meio forte, é forte. Então, eu vou fazer uma quebradinha só nesta nota aqui. Quando eu tocar lá na minha demonstração, você vai ver. Eu dou uma quebradinha, respiro, porque aqui nós temos uma vírgula e retomo forte. Eu não vou crescer aqui novamente, eu já estou forte. Então, é só por uma questão mesmo de classe, de elegância, eu dou uma quebradinha aqui para não fazer isso muito forte e entro forte novamente aqui, tá? Então, é um pouco diferente essa semifrase daqui, ó, porque a orquestra já tá numa ênfase diferente nesse segundo momento aqui desse período. É um período 2, mas ele é muito similar com a sua figuração. Mas na questão de expressão ele é diferente. Então, nós vamos cantar aqui um pouco mais forte. Digamos que nesse período aqui eu tenho um primeiro momento e no segundo período eu tenho um outro momento. Então, eu faço esse colorido musical. Aí, vamos identificar agora as semifrases masculinas. Elas acontecem nos finais aqui, ó. Todos esses finais são masculinos, olha. Porque nós caímos na cabeça de uma palavra ou de uma sílaba forte. Então, você tem aqui, olha só que bonitinho, ficou todos os femininos para cá e os masculinos para lá, né? Então, quando você começa a olhar a partitura assim, você começa a entender, facilita esse desenho para você estudar, fica muito mais prático em tudo, né? Deixa eu ver se não tá faltando mais alguma coisa. Bom, é isto. Temos também aqui que eu toquei, fiz alguns acordes também para vocês
Deixa eu ver que cor que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar em lilás. Aí eu coloquei aqui como Mi bemol, porque nós temos um Mi bemol, ó, Mi, temos a nota Sol, e quando eu coloco isso em tríades, em terças superpostas, eu tenho todos os meus acordes. Então, eu tenho um acorde de Mi bemol, eu tenho um acorde aqui também, ó, ele ainda continua em Mi bemol. Aí ele termina em Si, ele termina em Si bemol com sétima aqui, ó. Si bemol com sétima. Ele retoma novamente em Mi bemol, tá vendo? Aí ele vem para lá, ele vai para Si bemol e acaba aqui em Mi bemol, ó. Então, esse primeiro sistema, ele termina realmente no primeiro grau, ele começa no primeiro grau e ele acaba no primeiro grau. Aqui no final também, olha só, ele começa no primeiro, termina no primeiro grau. Começou em Mi bemol, terminou em Mi bemol. Aí eu continuo, estou aqui em Si bemol com sétima, vou para Mi bemol, vou tocando, tocando. Aí eu tenho aqui um Lá bemol. Aí eu já caio para Mi bemol novamente. Aí eu tenho um Fá menor. Aí eu tenho aqui um Si bemol. Eu tenho aqui também um Mi bemol. E já caio aqui em Si bemol. Si bemol em relação a Mi é o quinto grau. Aí eu tenho aqui continuando, eu tenho Si bemol, Mi bemol, e assim vai. Vamos lá, vamos agitar um pouquinho aqui, ó, aqui eu caio para Dó menor, e aqui eu já tenho um Fá menor. Aí eu tenho Si bemol, Mi bemol, enfim, aqui Lá bemol, aí eu tenho Mi bemol, Si, Mi, Si e caio em Mi. Enfim, cada contraponto, o contraponto é você juntar todas essas notas, soprano, contralto, tenor e baixo, ir colocando elas, desinvertendo, colocando ela em terças e você vai encontrar os acordes e aquilo que eles representam dentro do campo harmônico de cada hino, de cada música que você analisar. Então, você tem um olhar de diversas formas para uma partitura. Você tem esse olhar com os acordes, com a harmonia, é um olhar vertical, onde você analisa o que está acontecendo, as notas que se combinam, que graus que eles são, que cadência que eles estão formando, como isto, né? A figuração, você também tem um aspecto de ver onde que tudo é igual, quais são as terminações, como você acentua, como que você pode tocar, como você pode cantar. Você vai para a poesia também, você vê que hino que se ele é de louvor, se ele é de súplica, o que a sua poesia está determinando para que você possa interpretar, tocar na intensidade correta, enfim, todas as interpretações que nós fizemos aqui com estas nomenclaturas em dinâmicas, expressões, elas não são oficiais, elas são expressões que a gente imagina que fique bem dentro das partituras que a gente está trabalhando, ensinando e estamos juntas no grupo participando para que essa coordenação motora, esse interpretar, esse olhar seja cada vez melhor e mais eficiente para com algumas irmãs. Nós temos visto assim algumas que já conseguem dominar bem e estamos ainda no início, e outras que está havendo um despertamento para esta sensibilidade, porque nós não podemos simplesmente olhar para a nota e colocar ela no instrumento, sem ter uma base, um porquê, um olhar diferente. Existe uma forma sensível de observar que as coisas aconteçam, e esse interpretar é uma coisa muito importante, né? Não é simplesmente terminar as frases da forma com que se lê a nota. Não, se eu estou terminando uma frase feminina, eu tenho que dar uma ênfase diferente. Conhecendo isso e praticando hino a hino que a gente for
analisando no grupo, participando, tocando, vai ter uma mudança radical no comportamento de interpretação ao tocar de cada irmã, porque isso vai ter um despertamento. E é isso que eu espero com esse trabalho, levar esse pouco de conhecimento mesmo à distância, para que as irmãs possam realmente se dedicar também no tempo que as irmãs têm para fazer melhor, para que possam compreender também as próprias regências, os próprios ensaios, que não é aleatório, o órgão faz parte da orquestra, ele não pode ficar obsoleto e a orquestra está se avançando à frente e nós organistas temos que nos preparar para fazer melhor. Então esta é a minha função como examinadora, de levar um pouquinho desse conhecimento e dar a Deus um pouquinho daquilo que eu consigo fazer por todas. Esse é o meu desejo e eu espero que vocês aproveitem enquanto nós pudermos e tivermos essas oportunidades. Um grande abraço, Deus abençoe.